Vamos ver um outro exemplo de geração de testes a partir de caso de uso. Este é um caso de uso de cadastro de funcionários, né? Caso de uso cadastrar funcionário, ator ou administrador, que deve estar autenticado no sistema, né? Como pré-condição. Pós-condição, o funcionário encontra-se cadastrado no sistema. Qual é o fluxo? Então, o ator, né, escolhe a opção de cadastrar o funcionário. O sistema abre o formulário, né? O ator preenche o formulário com os dados do funcionário que deve ser cadastrado. O sistema valida os dados. O sistema solicita confirmação, né? Então, o ator, né, confirma o cadastro e o sistema armazena os dados do novo funcionário. Quais são os fluxos alternativos, né? Aqui no ponto 5, pode ser que os dados sejam inválidos, então o sistema apresenta uma mensagem de erro e volta para o passo 3. No 6, né, pode ser que o ator não confirme o cadastro, então volta para o passo 3, né? Então ele, né, aperta cancel, né, alguma coisa assim. E tem algumas regras de negócio, né? Então, quais são os campos a serem preenchidos? Nome, data de nascimento, cargo, que pode ser motorista, engenheiro ou técnico de informática, CNH, caso seja motorista, né? CREA, caso seja número, enfim, né? Cadastro CREA, né? Identificativo CREA, né? Não sei exatamente como é que se fala, né? Caso seja engenheiro. A nacionalidade, né, se for, que pode ser brasileira ou estrangeira, CPF, caso seja brasileiro, ou passaporte, caso seja estrangeiro, e salário, né. Ponto 2, né, os campos nome, data de nascimento, cargo, nacionalidade e salário são obrigatórios. CNH é obrigatório se o funcionário é motorista, e o campo CREA é obrigatório se o cargo é engenheiro, né? CPF é obrigatório caso o funcionário seja brasileiro, e o passaporte é obrigatório caso seja estrangeiro. E cada tipo de cargo possui uma faixa de salário possível que deve ser respeitada, né? As faixas são, enfim, motorista entre 400 e 800 reais, acho que isso deve estar um pouco desatualizado, né? Engenheiro entre 1.000 e 4.000, técnico em informática entre 400 e 2.000, né? Enfim, né? São valores assim de exemplos, né? Então, o primeiro passo, né, identificar os elementos presentes no caso de uso. Então, temos vários, tem o nome, né, data de nascimento, cargo, CNH, o CREA, a naturalidade, CPF, o passaporte e o salário, né? Então, tem vários elementos, né, que estão presentes nesse caso de uso. Passo 2, identificar as dependências entre esses elementos, né? Então, a gente tem várias regras de negócio, que, por exemplo, CNH só é obrigatório caso o cargo seja motorista, CREA só é obrigatório caso o cargo seja engenheiro, e outras coisas, né? Que o salário tem uma faixa de valores de acordo com o cargo, né? Então, tem uma dependência, tem várias dependências, né? Tem uma dependência entre cargo, CNH, CREA e salário, e uma entre nacionalidade, CPF e passaporte, né? Então, tem pelo menos essas duas conjuntos de dependências, né? Ponto 3, definir os casos de testes individuais para os elementos do caso de uso, né? Com base nas técnicas apresentadas anteriormente, né? Com base nas técnicas que a gente tem visto na disciplina. Então, para o nome, né? A gente tem a classe válida e inválida, né? Então, nome qualquer, né? João, por exemplo, ou não preencher, né? A data de nascimento, a gente, né, tem, né, por exemplo, a data de hoje, não preencher a data, uma data inexistente, né? Estava lembrando aqui o que queria dizer, né? 30 de fevereiro, e amanhã, né? A data de amanhã, que também, né, é inválida, né?
Então, né, esses possíveis casos de testes para a data de nascimento, e, né, para os outros, né, a gente pode, considerando, né, as dependências, né, os grupos de elementos que são dependentes entre eles, a gente pode criar casos de testes com base na tabela de decisão, por exemplo, né. Então, né, vocês lembram aquele critério, né, que a gente tem visto na unidade ali de teste funcional, né, de teste caixa preta. Então, né, a gente tem as várias entradas, né, e a decisão se ser válido ou inválido, né. Então, por exemplo, o motorista sem preencher a CNH, né, são dados inválidos, né. Motorista preenchendo CNH, mas com salário, né, abaixo de 400, são dados inválidos. Motorista, CNH, salário 800, dados válidos. E por aí vai, né. Mesma coisa para... bom, isso ainda, né, esse grupo, né, de dados aqui, né. Então a gente tem 10 casos de testes, né, de condições, né, combinações desses campos, né. A gente pode fazer o mesmo para nacionalidade, CPF e passaporte, né. Então, nacionalidade brasileira com CPF, mas sem passaporte, válido, né. Nacionalidade brasileira sem CPF, inválido, né, com o número de CPF inválido, e por aí vai, né. Então, nesse caso, né, faz mais sentido definir os casos de testes com a tabela de decisão, né. Como é que a gente sabe qual critérios usar, né? De novo, experiência, né, e a escolha do testador, né. Ponto 4, né, definir os casos de testes para o sistema, né, então agrupando os diferentes elementos, né, então aí vamos criar um caso de teste, né, do sistema agrupando os dados, né, C01, C03, C07 e C21, por exemplo, né, que são esses aqui, né, C01, nome João, né, C03, data de nascimento hoje, né, que motorista com CNH tal, né, com salário tal, então dados válidos, e C21, né, que é brasileiro com CPF e tal, né. Então, a gente pode combinar, né, os vários os dados válidos, né, então para cada caso de teste a gente pode incluir, né, vários dados válidos, então a gente reduz, né, o número de casos de testes, né. Lembrando, isso pode ser feito, né, para classes válidas, né, então porque não tem aquela questão, né, de ter certeza, né, de que seja apenas uma condição a invalidar os dados, né. Para os dados inválidos, né, para as condições inválidas, é ainda melhor, né, temos que criar um caso de teste para cada dado inválido, né, a princípio, né, então que isso pode gerar um número de casos de testes muito grande, né, aqui já estamos com 21 casos de testes, né, mas isso é o que é recomendado, né, normalmente para a questão de ter certeza, né, que seja, se o caso de teste falhar, seja aquela condição a dar problemas, né. Em alguns casos, né, caso seja possível, né, dependendo do sistema, identificar por que, né, porque os dados foram recusados, né, porque
o sistema não aceitou os dados, né? Aí nesse caso podem ser agrupados mais casos de testes, porque eu vou ter um feedback do sistema, né? Então, né, por exemplo, se eu vou ter a resposta, né, que a data não, que o nome não, que falta o nome, né, porque C02 sem preencher o nome, né? Então eu posso, né, relaxar esse vínculo, né, e colocar mais dados inválidos juntos, né, porque aí vou receber mensagens de erros específicas, né. Isso, enfim, nem sempre é recomendado, né, mas de novo é um dos trade-offs, né, dos compromissos que precisam ser feitos nos testes. Ponto 5, né, representar as sequências de ações do caso de uso com fluxo principal e fluxos alternativos, né. Então, esse é o modelo, né. Ator escolhe a opção cadastrar, o sistema abre o formulário, preenche o formulário, valida o formulário. Aqui, né, pode ser que os dados são válidos, então solicita confirmação, né, o usuário confirma, então os dados são armazenados, é o caso de uso termina. Mas, né, tem um fluxo alternativo aqui, os dados podem ser inválidos, então é apresentada uma mensagem de erro, e aí volta, né, no passo de preencher o formulário, ou pode ser que no 5, né, no solicita confirmação, o usuário não confirma, né, cancela, então volta de novo no ponto 3. Né. Com base nisso, podem ser extraídos os diferentes caminhos do diagrama, né. Aqui eu não tenho certeza qual critério foi utilizado, acho que é de todos os arcos, né, todas as escolhas. Então, o caminho 1 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, o fluxo principal. O caminho 2, ele, né, aqui pega essa escolha aqui, né, do fluxo alternativo, né. Então, 1, 2, 3, 4, 1.1, 3, 4, 5 e 6, né. E o caminho 3, né, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 e 6, né, então pega esse outro caminho alternativo aqui, né. Então temos esses 3 caminhos, né, a partir dos caminhos e dos casos de testes definidos, definir os procedimentos de testes, né, de forma que todos os casos de testes sejam exercitados, né, que todos os caminhos também sejam executados, né. Então o primeiro caminho, né, é o caminho nominal, então basicamente é de testar, né, casos válidos sempre confirmando, né, então de adicionar, né, cadastrar um funcionário, né, confirmando, né. Então pode ser usado os casos de testes CT01, CT02, CT03 e CT04, né, que eram esses aqui, né, com os dados válidos, né. Então podem ser usados no fluxo nominal. O procedimento 2, né, que é do caminho 2, basicamente testa todos os casos inválidos e um válido, né, o último para terminar. Então, né, aqui fica várias vezes rodando aqui, né. Então 1, 2, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 1, 1, até o último que é o caso válido, né, que termina aqui, termina o fluxo, né. Então, né, o CT05 é o caso válido, né, e todos os outros são inválidos, né, então o CT05 é esse daqui, né, que é entre os válidos, né. Enfim, os casos de teste, né, que tem dados válidos. E o caminho 3, né, basicamente é esse daqui, né, que basicamente o usuário não tem que confirmar, né, quando ele chega no final, né, o sistema solicita confirmação, o usuário não confirma, né. Então pode ser aplicado com o caso de teste de dados válidos, né, simplesmente não confirmando a primeira vez, né. Então
os dados, pode ser usado o CT06, que é outro caso válido que a gente tinha ainda, né? Então, com base nisso, a gente tem, né, os 3 procedimentos de testes, PT01, né? Então, né, as ações, ator escolhe a opção cadastrar, sistema abre o formulário, o ator preenche o formulário com os dados do caso de teste 01. Então, né, tem que ser, né, o resultado tem que ser aquilo dado pelo caso de teste, né? Então, né, deve dizer, por exemplo, que os dados do funcionário são válidos e tal, né? Sistema solicita confirmação, ator confirma, né? O sistema armazena os dados, né? E isso pode ser, né, o mesmo procedimento, pode ser executado com CT02, 03 e 04, que são outros casos de testes com dados válidos. No procedimento PT02, né? Então, né, de novo, o ator escolhe cadastrar, né? Abre o formulário, o ator preenche o formulário, mas com dados inválidos, né? Então o sistema apresenta uma mensagem de erro, né? Essa mensagem de erro tem que bater com aquela esperada pelo caso de teste, né? Então, né, aí volta, né? O sistema abre o formulário, o ator preenche o formulário de novo com outro caso de teste, né? O sistema apresenta outra mensagem de erro. E aí repete os passos, né, de 2 a 4 para todos os outros casos de testes, né? Então, sistema abre o formulário, o ator preenche o formulário, o sistema apresenta a mensagem de erro, que tem que ser a mesma do caso de teste, né? Até que, né, chegar no sistema abre o formulário, o ator preenche o formulário com o caso de teste válido, né? E o sistema solicita a confirmação, o ator confirma e o sistema armazena os dados, né? Por que é importante isso, né? Porque, enfim, né, você fosse testando apenas, né, dados inválidos, você, né, não poderia saber, por exemplo, se às vezes tem um bug que depois de ter colocado dados inválidos, aí o sistema sempre dá inválido, né? Aí você não pegaria esse defeito, né, por exemplo. Então é importante, né, que tenha o caso de teste válido no final, né, conforme o fluxo de execução, né? Então essa é a ideia, né? Procedimento P3, né? Então, de novo, né, ator preenche o formulário, né, sistema solicita confirmação, ator não confirma, sistema volta, né, abre o formulário de novo, o ator preenche o formulário com o mesmo caso de teste, né, os mesmos dados, que aqui de novo, né, que tem que dar válido, né, com aquelas condições lá da CNH, da data, da CNH, do motorista, do salário e tal. O sistema solicita a confirmação, o ator confirma, né, o sistema armazena os dados finalmente, né. E aqui de novo, né, importante, né, fazer o fluxo todo, porque pode acontecer, por exemplo, que depois do que o ator não confirma, aí não consegue mais salvar os dados, né. Aí esse, né, né, você pegaria esse defeito, né.